Olá, sejam bem-vindos ao Iluministas, o videocast que debate o setor energético com clareza. Esse é um espaço que coloca luz aos temas complexos, sempre com os maiores especialistas do país. O Iluministas é uma iniciativa do Instituto Pensar Energia. Eu sou Felipe Reis e nesta terceira temporada vamos discutir um tema fundamental: gás natural, a arquitetura estratégica para o Brasil. Para isso trouxemos dois especialistas para o debate. Gostaria de dar as boas-vindas a Hugo Repsold Júnior, engenheiro mecânico, engenheiro de petróleo, mestre em economia da energia, ex-diretor de gás e energia da Petrobras e da 3R Petróleo. Adriano Pires, economista, doutor pela Universidade de Paris e sócio fundador do Centro Brasileiro de Infraestrutura. Sejam todos bem-vindos. Neste episódio vamos tratar sobre o futuro. Qual caminho precisamos trilhar para o gás avançar? E tenho a honra também de contar aqui com o mediador Marcelo Guarani, sócio do Demarest Advogados. E sobre esse tema, vamos falar sobre qual caminho precisamos trilhar para o gás avançar. Quero trazer aqui uma pergunta para todos, já deixando a liberdade, mas já convidando o Adriano Pires também para comentar. Qual o próximo passo nesse caminho, né, que nós precisamos trilhar? Então, ou seja, é uma caminhada que o próprio setor deve fazer, mas qual o próximo passo que o setor deve dar? E, principalmente, qual passo para trás o setor não deve dar nessa trajetória, Adriano? Bom, obrigado pelo convite, né? É um prazer estar aqui com vocês, rever o Hugo Repsol, né? Que conhece tudo aí de gás natural, experiência incrível na Petrobras, na 3R. Meu amigo também é Marcelo Guarani, que faz tempo também que eu não o vejo. Então, muito bom estar com vocês dois aqui. Olha, eu acho que a gente no mercado de gás não devia ser futuro, né? Devia ser presente, começa por aí, mas a gente não consegue. Eu sempre falo que a gente não consegue transformar o gás na energia da transição energética como o mundo inteiro já fez isso, né? Então nós estamos realmente atrasados, né? E o que a gente não deve fazer, né, é recuar, por exemplo, fortalecendo o monopólio da Petrobras. A gente precisa de criar mercado no Brasil, e mercado com presença de monopolista ele não acontece, né? Então os desafios continuam sendo os mesmos de alguns anos. É você reduzir o monopólio da Petrobras através de medidas regulatórias para você conseguir baixar o preço do gás. É você investir em infraestrutura. O Brasil tem pouca infraestrutura de gás natural. E você conseguir, né, criar um mercado que você possa também reinjetar menos gás que você reinjeta hoje no pré-sal, que é cerca de 90 milhões de metros cúbicos dias. Então, acho que se você fizer essas coisas, a gente está avançando. Mas é difícil, né? Porque a gente não consegue transformar, volto a dizer, o gás na energia da transição energética no Brasil. Perfeito, Adriano. Que cardápio, hein? Acho que cardápio de pouquíssima, de algumas soluções super importantes. É um diagnóstico que todos debatem há um bom tempo, né? Acho que você conseguiu resumir super bem os passos. E eu queria até ouvir do Hugo também, com a provocação do Guaranis. Primeiro ponto, né? Criar mercado, né? Então, assim, nós estamos desenvolvendo um mercado, entrada de novos atores. Existe, né, por parte desses atores, algumas queixas sobre a regulação e especialmente sobre o timing da regulação e sobre como que a regulação tem que tomar as decisões agora para que esse mercado aconteça no presente. Então, eu queria ouvir o que o Repsol pensa sobre isso e o Guaranis também. Bom, obrigado também, obrigado pelo convite, obrigado por estar aqui com vocês. Prazer estar contigo, Marcelo, com o Adriano também, com o Felipe aqui. E eu acho que essa discussão, ela não adianta a gente começar ela lá pelo final, lá pelo mercado. Se a gente quer debater uma forma de desenvolver esse mercado, de ter preços baixos, a gente precisa ter abundância de oferta. Se a gente não tiver uma oferta que dê conta da demanda e, eventualmente, tenha até um excesso de oferta, a gente dificilmente vai conseguir ter um movimento de redução de preços. Eu sei que tem um empilhamento grande de custos nesse setor, dessa ponta da oferta até a demanda, e a gente precisa olhar para isso e tentar reduzir, minimizar e dar eficiência a esse midstream, essa ponta lá do mercado, mas a gente não consegue falar desenvolver um mercado se a gente não conseguir ampliar a oferta de gás. Acho que o Adriano tocou num ponto aí, que é essa reinjeção, mas não é só a reinjeção. Existem vários mecanismos aí que desincentivam o crescimento da oferta de gás no Brasil. E a gente precisa refletir sobre eles. Então, eu acho que esse era um bom ponto de partida, a gente fazer uma reflexão sobre como fazer com que
a gente tenha uma oferta maior. E quando eu falo oferta, eu estou até falando do produto nacional, do gás brasileiro, porque a gente está importando muito gás, está importando gás da Bolívia, importando gás GNL, então a gente tem um sinal de preço bom no mercado, que é o produto importado. E então, o que está acontecendo que nós não conseguimos desenvolver e colocar o nosso gás no mercado, mesmo com um bom sinal de preço? Se a gente fizer uma boa discussão sobre isso, pode ser que a gente resolva o primeiro pilar, que é gerar abundância de oferta, e aí, a partir daí, a gente tratando cada setor, tá? Do escoamento, o processamento, o transporte, que tem uma evolução e tem movimentos que vão acontecer na direção que a gente quer, a gente pode chegar lá no mercado e aí discutir qual é a regulação adequada para que esse mercado também se desenvolva. E o outro ponto também eu acho que o Adriano levantou, que é ter a pluralidade de atores. Um ator só é difícil, né? Esse ator sempre vai procurar gerenciar seus riscos, administrar a sua situação, a sua condição de mercado, e nem sempre ela é a melhor, ou aquela que está se buscando para o país. Então, realmente, um ator predominante tem uma dificuldade grande. Então, eu acho que a minha proposta era que a gente debatesse um pouquinho a oferta, e lá a gente detalha mais. Em relação à oferta, esse é o último episódio da terceira temporada. Então, a gente já debateu bastante vários gargalos, dificuldades, e a gente identificou algumas propostas, né, algumas ações que seriam importantes para destravar a oferta. Uma delas é reduzir o government taking da produção de gás natural. Em comparação ao do petróleo extremamente elevado, né, a gente sabe, né, que a boa parte da nossa produção é uma produção associada, mas a gente também precisa desenvolver outras formas de produção de gás natural. E a gente tem potencial para isso? Acho que essa é a primeira pergunta, do seu ponto de vista até geológico. A gente tem potencial para destravar o gás onshore, o gás offshore, a gente tem potencial, eventualmente, até para o shale gas. Então, eu queria ouvir um pouquinho de vocês em relação a esse tema. Adriano. Olha, eu acho que a questão da oferta, como está falando, evidentemente você tem que falar de oferta, mas a gente, como economista, a gente sempre fala que a oferta acompanha a demanda, né? Não dá para pensar oferta sem demanda e demanda sem oferta, né? Até porque aí você tem o equilíbrio do mercado que sempre se procura, né? E o equilíbrio da oferta com a demanda que traz até o preço de mercado, né? O preço que a mercadoria está valendo naquele momento. Você tem uma oferta maior, uma demanda menor, o preço cai, vice-versa, o preço sobe, né, se a demanda está maior que a oferta. Agora, em termos de oferta, se a gente for olhar só a questão da oferta aí, eu acho que o Brasil tem um potencial gigante, tanto se a gente está falando outra vez, então, no pré-sal a gente reinjeta 90 milhões de metros cúbicos. É óbvio que a gente tem que reinjetar alguma coisa no pré-sal, porque tem muito gás com CO2 alto lá, tem gás necessário para poder também dar pressão lá no campo para tirar mais petróleo, mas não 90 milhões. Eu acho que daria, sei lá, para tirar pelo menos mais uns 30 de lá para o mercado e reinjetar o resto, no mínimo, na minha opinião. Outra coisa também que é surreal no Brasil é essa questão do gás onshore, né? Porque o gás onshore sempre vai ser mais barato que o gás offshore, né? Por razões óbvias, né? E a gente no Brasil, a nossa campanha de exploratória de gás onshore sempre foi muito pequena, né? Entendeu? E a gente precisava de dinamizar isso. Uma coisa que eu não fico impressionado é a gente não fazer cheio no Brasil, né? E aí tem a questão do meio ambiente, que é a grande barreira, né? O meio ambiente ele não permite que a gente explore cheio no Brasil. É onde a gente vai dizer, mas não tem cheio no Brasil. Só a gente só vai saber disso se deixar furar, né? Porque petróleo é aquele negócio, né? É uma atividade... Olhando de fora, você não vê, né, Adriano? É óbvio, né? O petróleo que eu falo, você só sabe se tem petróleo ou gás quando você bota a sonda lá, né? Então não dá para adivinhação, né? Então, mas é surreal, porque você vê, a gente, como falou, a gente importa bastante gás. A gente importa, por exemplo, o GNL que a gente importa hoje no Brasil, basicamente ele vem do shale americano, né? Agora a gente está falando de importar gás da Argentina de Vaca Muerta, também é shale argentino. E aqui não pode fazer shale. Então, como é que a gente também quer aumentar a oferta de gás e de gás mais barato se a gente não tem essas barreiras, por exemplo, a gente está citando agora as barreiras ambientais. E pelo lado da demanda, que também não adianta você trazer o gás não tiver demanda. Pelo lado da demanda, a gente precisa de movimentar mais a demanda, e aí acho que o grande obstáculo, por exemplo, é aumentar o número de fornecedores de gás. O mercado ele cresce na medida que você tem mais fornecedor, porque mais fornecedor traz mais competitividade.
né? Em qualquer mercado isso acontece, né? Não é uma característica do gás, qualquer mercado funciona assim. E no Brasil a gente ainda tem 80% aí da comercialização de gás na mão da Petrobras, entendeu? Então você quando quer desenvolver o mercado livre de gás no Brasil, você tem uma dificuldade gigante, porque a Petrobras, inclusive, ela tende a pegar os melhores clientes, porque ela tem uma posição muito mais tranquila que qualquer fornecedor, qualquer comercializador. Melhorou com a lei do gás. Você tem aí hoje uma Eneva comercializando, você tem uma PetroRecôncavo, você tem a EDG lá em São Paulo do Grupo Compass. Enfim, tem gente tentando, a Galp, a Shell, mas é muito pouco. A gente precisa tomar medidas regulatórias para aumentar esse fornecimento e automaticamente reduzir preços de molécula e ter mais mercado para você ter mais oferta. A gente discutiu já há algum tempo o gás release, seria uma medida interessante, já foi tomada lá na Inglaterra para reduzir o monopólio da British Gas, né? Mas o caso que no Brasil não consegue passar, porque a Petrobras não deixa passar. Eu acho que até a Petrobras está certa, porque ela tem que defender realmente o interesse do acionista dela. O problema é que isso tem que ser uma atitude de governo, né? E o governo não encara essa atitude, né? Entendeu? Então isso é um problema sério. A gente está tendo agora a discussão de uma série de resoluções da ANP, que me parece também que, outra vez, a regulação do setor. Você teve 5 anos para regular esse setor da lei do gás, agora a ANP quer regular em 1 mês. Então, assim, são esses nonsenses, entendeu? Que tem no mercado de gás, que a gente tem até dificuldade de entender, né? Mesmo a gente que está aí há anos olhando isso, assim, pô, será que é de propósito? Meio assim, porque é tão doidas determinadas atitudes. Então é isso, eu acho que o desafio também está do lado da demanda, né? Hoje, o que acontece? Quando você tem um regime hídrico ruim no Brasil, você explode com a demanda de gás, né? Mas é um negócio super sazonal também. Aí quando não tem, vai lá para baixo. Então mas como é que não dá para fazer mais térmica inflexível no Brasil? Porque você tem agora o problema do curtailment, está sobrando energia renovável, se eu boto mais térmica inflexível, como é que paga o cara? Aí então nós temos que achar consumidor inflexível. Quem vai ser inflexível? Fertilizante, o governo fala para burro de fertilizante, né? Mas o problema todo, quer dizer, como é que faz para fertilizante com o preço do gás a 10, 12, 15 dólares milhão de BTU? Esse que é o problema, né? Agora o governo fala, vamos regular o escoamento, vamos regular, está na MP 1304, vamos regular o preço da UPGN para baixar o preço do gás, transporte de gás no Brasil hoje é o dobro do custo dos Estados Unidos. A ANP também não faz a revisão tarifária das transportadoras. Então, realmente, quer dizer, a gente tem, como eu falei, tem assunto aqui para burro, né? Mas, assim, como é que destrava esse negócio? Isso é o Hugo que vai explicar para a gente. Vamos lá. Ele é craque nisso. Como Jack o Estripador, vamos por partes aqui no negócio. Vamos tentar ir lá. Vamos lá. Eu acho que, começando de novo lá para o lado da oferta, para quem produz, para quem tem oportunidade, a gente já viu que, geologicamente, tem um potencial. O Brasil tem um grande potencial para gás. Tem várias bacias com potencial para gás, várias regiões com muito baixo índice de exploratório e muito pouco esforço exploratório feito em várias bacias e vários bons exemplos de esforços exploratórios bem-sucedidos feitos por outras empresas em outras bacias, o que mostra que existe um caminho possível para revelar o potencial de gás que o país tem e, com isso, aumentar a oferta. Bom, dado que você tenha o produto, o sinal de preço desse mercado também parece bem interessante, porque a gente está com preço, uma paridade de importação. A gente tem o GNL, o gás boliviano, você não pode dizer que o preço está deprimido. Talvez até se a gente deprimisse artificialmente. Deixa eu interromper só um minuto. Claro. O que você acha? Você, com a tua experiência aí de gás, você acha que o Brasil poderia ter um hub de gás? Claro, vários. Poderia ter 2, 3 grandes hubs de gás. A gente descolar o preço do nosso gás do GNL? Isso. Talvez a gente conseguisse separar do GNL. Acho que dificilmente a gente vai conseguir gerar uma independência do mercado internacional. Essa independência ela só vai acontecer quando a produção nacional realmente tornar o gás importado marginal, não tão relevante para esse mercado. E aí a gente vai conseguir, sim, fazer com que esses hubs tenham uma precificação baseada nos
processos de oferta e demanda regionalizados. E aí, regiões mais abundantes de gás terão preços mais baixos de gás, sim. Agora, o que hoje dificulta esse aumento de ofertas de gás, eu acho que o Felipe tocou aqui no assunto, é que hoje o government take do óleo e do gás é igual, seja em contrato de partilha, seja em contrato de concessão, em qualquer modelo, e ele está em torno aí de 2/3, 1/3, ou 60%, 60-40%, mas alguma coisa assim, nessa casa eu vou usar 2/3, 1/3 como para simplificar, ou seja, para o produtor fazer uma margem de $1, ele vai ter que, ali a molécula já sai de 3, porque 2 vão pagar o governo, né? Esse government take. Se ele tentar desenvolver e não conseguir remunerar esse gás lá, e olha que se for offshore, vai ter o escoamento, vai ter o processamento, vai ter o transporte e vai ter a distribuição. Então, para chegar com esse gás num preço competitivo no mercado, tem um chão grande pela frente. E hoje, a grande oferta de gás que a gente tem no pré-sal, ela depende de um volume de investimento considerável para tratar e especificar esse gás. E, obviamente, o decisor, seja a Petrobras ou seja qualquer empresa, ele sempre vai se deparar com a alternativa, né? Desenvolvo o meu campo e boto mais 2, 3 bilhões de dólares para desenvolver o gás, mais 2, 3 bilhões de dólares para escoar o gás, mais $1 bilhão para processar esse gás e especificar ele para botar no Citygate ou para botar no transporte, para levar ele até o mercado, ou eu não faço nada disso e desenvolvo o meu campo para produzir o óleo, maximizar a produção de óleo, reinjeto esse gás, aproveito a energia dele para otimizar o sistema de produção de óleo e faz a conta, fala, é muito melhor economicamente aproveitar o máximo do óleo e injetar o gás. E aí a pergunta é, o que é possível fazer para que ele, né, na hora de fazer essa conta, ele olha e diga assim, não, é muito mais vantajoso desenvolver e colocar esse gás no mercado. E aí a gente pode especular sobre várias alternativas, é bom fazer isso, mas já existe experiência internacional. Já em outros momentos, nos Estados Unidos, houve vários reliefs de taxas, royalty relief, vários, até 10 anos de isenção, de você aliviar a carga para esse produtor e que, na hora que ele vai fazer a conta, ele vai chegar, olha, eu ganho mais dinheiro desenvolvendo gás do que reinjetando, ou do que eu tentando maximizar o óleo. Eu também também faço um bom resultado que paga os investimentos e eu consigo chegar lá na frente com o resultado. Quando eu olho para o escoamento, essa evolução, eu sei que não vale a pena a gente ficar olhando também para o passado, para como é que nós chegamos até aqui, mas a gente chegou até aqui fragmentando todo o mercado. Fragmentamos o midstream todo, fomos lá, olha, separa a distribuição do transporte, separa o transporte da produção, fomos separando. E aí, no escoamento e no processamento, nós acabamos fazendo a mesma coisa. Nós separamos o escoamento e aí quem constrói um duto, seja o próprio produtor, ou seja um terceiro que eventualmente construa um duto de escoamento que custa 2, 3 bilhões de dólares, no caso do pré-sal, ele só consegue, por exemplo, depreciar o seu investimento a partir de receitas que tem uma rampa, que só vão acontecer quando começar a produzir. Ele vai fazer aquele investimento, ele tem que estar 100% disponível no primeiro dia de produção, mas ele só vai, esses créditos fiscais vão ficar ali morrendo na mão dele e esperando anos, às vezes, para poder ser utilizados. Então, uma maneira eficiente era deixa ele vender esses créditos fiscais para quem está produzindo, transfere esse crédito para o produtor, põe isso numa eventual conta, se é que se precisa fazer essa conta, mas ele, obviamente, vai, na hora de negociar um acesso a essa infraestrutura, ele vai botar isso na conta e vai ter um duto mais barato e vai ter uma otimização desse processo. Vale a mesma coisa para o PGN. Deixa esses créditos fiscais serem jogados contra aqueles que colocarem gás no sistema. Quem bota gás lá pode usar esse crédito. E eu começo a produzir, e eu tenho muito crédito, porque eu tenho receita tributável do óleo que está sendo produzido. E esse crédito é interessante para o produtor. Então, pensar os mecanismos, eu acho que essa é a frase, é a gente construir um alinhamento nos mecanismos de incentivo ao desenvolvimento da oferta de gás, certamente vão fazer com que o decisor, quando for tomar uma decisão de
desenvolver, especificar, processar e trabalhar aquele gás para colocar ele no mercado, ele veja aquilo como algo muito vantajoso. E se esses incentivos não forem suficientes, me parece que são, mas se eles não forem suficientes, se discute, traz os produtores e vamos ver o que é preciso. Porque hoje é uma arrecadação que não existe. O governo não arrecada nada desse gás, porque ele é totalmente reinjetado. Então, pensar em 10 anos de um alívio nessa carga tributária, nesse government take inicial, ou até um período maior, pode trazer uma viabilidade para o desenvolvimento e para o aumento dessa oferta. E aí, no caso do produtor, ele nem precisa pensar muito na demanda, porque o adversário a ser batido é o gás importado. Eu só preciso deslocar o gás importado e colocar o gás nacional. Então, a gente vai aumentando a participação do gás nacional, vai aumentando, até que vai chegar um dia que eu vou ter excesso de gás nacional, uma oferta maior do que a demanda, e o efeito natural vai ser esse preço começar a cair. Se tiver os hubs, como o Adriano já mostrou, já enxergou lá na frente, esse negócio vai caminhar para alguns hubs que já se desenham hoje no mercado. Uhum. Hoje os hubs de terra já se desenham, hubs do mar em Sergipe, os hubs do pré-sal já começam a se desenhar, e esses polos de negociação com excesso de oferta vão obviamente, vai começar a competição, os mais eficientes vão começar a jogar o preço para baixo. Não é rápido. Mas você acha, tudo bem, o government take você pode discutir, de reduzir ele, do gás. Agora, o government take é um dinheiro que é usado até para questões sociais no Brasil, né? Então, você sempre tem que olhar a questão de alocação de recursos, né? Uhum. Agora, eu acho que, por exemplo, faz sentido, por exemplo, também você olhar até redução de government take em campo de terra, né? Uhum. Campos menores, né? Uma coisa que eu discuto até em termos de óleo, não faz sentido um campo de pré-sal você cobrar o mesmo royalties no pré-sal do que você cobrar num campo onshore. Né? São coisas completamente diferentes em escala, né? Até para você poder aumentar a vida útil desse campo onshore. Né? Então, essa discussão, acho que é uma discussão que até a GNP, de certa maneira, já endereçou, mas precisa ser endereçada com mais força, né? essa diferenciação. Agora, o problema é o seguinte, eu acho que, eu sempre falo, eu acho que o que reduz de verdade o preço é a competição. Entendeu? Não adianta eu reduzir government take se eu não vou aumentar a competição. Porque até bem pouco tempo atrás, a Petrobras comprava todo esse gás do pré-sal. Comprava de todo mundo, né? Comprava de todo mundo a um preço bastante baratinho. E se fala que o escoamento e a UPGN é um pouco uma caixa preta, né? Tanto que o governo agora está querendo dar uma transparência maior. Então, assim, depois teve lá o TCC lá do CAD, que obriga a Petrobras agora a não comprar mais o gás dos outros produtores, né? E aí eles viraram, novos fornecedores, o que é muito bom. E melhorou o preço. Melhorou o preço. Então, o que eu acho assim, hoje uma distribuidora, por exemplo, de gás, por exemplo, a Bahia Gás é um exemplo bom, porque a Bahia Gás hoje ela tem um portfólio para comprar de gás de vários ofertantes, né? Então, eu acho que, por isso que eu estou dizendo, eu acho que o desafio para mim, para você reduzir preço, não discordando de você de olhar essa questão de política fiscal, de olhar essa questão de government take, aumentando competição. Se você não tiver aumento de competição, porque é da gênese do monopolista, né? E o Marcelo Guaranis conhece bem isso, ele tem agência reguladora. O monopolista ele quer maximizar a receita dele, pô. Claro. E ele está certo. Trabalhando o mínimo possível. Claro. Todos nós queremos. Qualquer um de nós que fosse monopolista, a gente faria a mesma coisa ou pior, né? Eu digo sempre que eu também queria um monopólio para mim, infelizmente ainda não arranjei. Mas, assim, então é isso que eu acho que a gente tem que entender no Brasil. Quer dizer, porque se você olhar a experiência nacional, como o colocou aí, qualquer experiência internacional que você teve, assim, um aumento do mercado, um crescimento do mercado de gás, foi você trazendo competição, né? E você não pode trazer competição com um cara que tem 80% do mercado, que tem 80% da produção de gás, que tem hoje, mesmo com as transportadoras sendo privatizadas, tem toda a capacidade comprada por não sei quantos mil anos. Quer dizer, então não tem como, porra.
Entendeu? Assim, agora, entendeu? É isso que eu estou dizendo. E se a gente não encarar esse negócio, né, a gente não vai conseguir ter um mercado de gás dinâmico no Brasil e não vai conseguir reduzir o preço da molécula para ela se tornar competitiva. Porque hoje, cara, uma indústria hoje no Brasil, ela tem dificuldade de consumir gás natural, porque é muito caro em relação aos fontes concorrentes do gás. Não é isso? O próprio mercado da distribuidora, você hoje tem muito pouca investimento em dutos de transporte, até em dutos de distribuição. Mas por que tudo isso? Porque fica difícil, entendeu? Então, eu acho que esse que é o cerne da questão. Eu acho que o que a gente tem que batalhar e que tem que mostrar é que se a gente não criar medidas de governo, regulatórias, agências reguladoras, etc., que reduzam, que criem mercado de verdade, a gente não vai conseguir ter um mercado dinâmico de gás no Brasil e muito menos uma molécula mais barata, entendeu? Uhum. Para fazer, inclusive, a questão aí do tão falado fertilizante, né? Porque vamos combinar, né, Hugo? Você monetizar gás natural, você monetiza como? Ou na energia elétrica, né, transformando em elétron, ou você usando como combustível de indústria, né? Uma fertilizante, por exemplo, você monetiza o gás fazendo fertilizante. Então é isso que a gente não consegue, porque, volto a dizer, quer dizer, não existe uma multiplicidade de fornecedores no Brasil que levem a esse mercado. Por exemplo, vou botar uma provocação aqui para vocês. A gente fez lá, o Congresso fez a lei lá do gás. Então agora você está num outro momento que não estava naquela lá atrás. Eu, por exemplo, acho que em termos regulatórios a gente precisaria também, para ajudar a desenvolver esse mercado de gás, mais um ponto, né? São somatórios de várias coisas, como o Hugo colocou aí. O operador de gás, o operador nacional de gás, acho que era uma coisa que a gente deveria ter. Com certeza. Porque a gente hoje tem um claro conflito de interesse entre o transportador e o operador. Não sei a opinião de vocês, fica aí mais essa questão. Eu acho que tem vários pontos aqui importantes, né? O uso do gás, eu acho que a gente precisa falar das transportadoras e das distribuidoras, mas eu acho que do mercado ele também é muito relevante para a gente e a gente pode falar dele, né? A transformação química do gás, seja do etano, propano, butano, ou seja do próprio metano, a química do metano, seja em fertilizantes, nos nitrogenados e tal, eu vou chamar assim, eles são bons clientes, porque tem uma demanda firme e normalmente não são grandes volumes e tem aquela demanda regular, aquelas fábricas demandam bastante esse produto por um bom tempo, por muito tempo. Hoje, existe, principalmente dos nitrogenados, da amônia, da ureia, existe oferta internacional desse produto. E você, que já é importador de gás, aumentar a importação de gás para fazer esse produto é uma discussão que, quer dizer, reduzir a dependência não vai reduzir, você vai trocar, é um cobertor curto, né? Eu diminuo a dependência do fertilizante e aumento a dependência no gás. E não me parece ser a melhor maneira você importar o gás para fazer o fertilizante, quando tem gente que tem realmente gás muito barato fazendo já ureia e amônia e distribuindo essa ureia e amônia. Mas é uma reflexão que pode ser feita através de mecanismos regulatórios e você criar uma forma de que se possa usar o gás para esse fim. O problema que acontece é que, do lado da demanda, você tem vários atores, eu vou chamar assim, com uma disposição, uma energia, uma capacidade de pagar pelo gás diferente. E desses, as termoelétricas têm uma capacidade de pagar pelo gás espetacular. Podemos discutir o que faz que as termoelétricas sejam tão capazes de pagar e possam pagar tão caro pelo gás que pressiona o preço para cima e qualquer gás que apareça no mercado, ela vai lá e rouba e não deixa esse mercado de uso químico do gás. Ela a turma fica se degladiando, mas não consegue porque veio o big player desse mercado e toma o gás deles e aí o fertilizante não consegue comprar aquele gás, o petroquímico lá, que quer o etano, que quer o propano, nem está brigando tanto nesse mercado de gás natural, também não consegue pegar o produto dele. E aí a termoelétrica vai lá e paga um preço alto e começa a precificar esse produto fora da capacidade dos outros de pagar.
eu acho que essa também é uma discussão que envolve por que as termoelétricas conseguem pagar tão caro pelo gás. E precisa... Aí não dá mais para discutir só no mercado de gás, tem que olhar o que é que esses processos de leilão, de gestão de demanda, de gestão de oferta de energia estão fazendo para manter os contratos de energia num padrão, num patamar que dá esse potencial, esse poder todo às termoelétricas, e elas vão brigar no mercado de gás e tomam esse mercado e precificam tão alto. Mas o sinal de preço ele não é ruim, porque esse sinal de preço ele deveria estar balizando o aumento de oferta. A turma deveria estar tentando produzir o máximo de gás para poder... Porque tem um preço alto nesse mercado que não teria se essas termoelétricas não estivessem lá. Então, precisa, sim, ser porque a petroquímica ela é fundamental para um país. Né? No país, tudo que a gente hoje tem aqui é um pouquinho de produção e muita importação de produtos petroquímicos. Então, tem um espaço, tem mercado. O gás, o mercado que esse gás pode encontrar, está lá, nesses produtos petroquímicos, nos fertilizantes, e tem outros, o GNV, e tem outros elementos que podem incentivar a demanda, podem ser trabalhados para a gente conseguir colocar esse gás no mercado. Então, do ponto de vista do produtor no Brasil, de quem está produzindo, quem está explorando, quem está indo lá no leilão da ANP comprar um bloco para tentar identificar o gás, para desenvolver. Eu acho que os mecanismos, nesse sentido, os incentivos estão alinhados. Existe mercado, existe. Ele tem um adversário para bater, que é um produto caro. Ele tem os mecanismos. Ele está sendo desincentivado por outras condições que não são essas condições aí de preço e de mercado. Agora, tem nesse meio termo, também tem atores aí, a gente falou um pouco do escoamento, do processamento, também tem o transporte, que cai nessa discussão da revisão daqueles contratos e a maior parte desses investimentos, daqueles contratos originais, realmente já estão amortizados. A gente espera que esse ano, na virada do ano para o ano que vem, exista uma revisão tarifária nos transportes que reduza custos. Não sei quanto de investimentos as transportadoras prevêem, mas é um processo regulatório que tem que remunerar lá os custos, os investimentos do transportador e que não tem mais esses investimentos todos para serem remunerados. Então, a gente espera que caia. E aí a gente chega nas distribuidoras. E as distribuidoras ainda... Eu vejo as distribuidoras de gás no Brasil com vários problemas ali. O primeiro deles, um conflito de interesse. Né? Muitas distribuidoras têm o próprio Estado como o agente econômico ali. E o Estado ali ele fica conflitado. Tem um conflito de interesse entre arrecadar, né, ganhar dinheiro com a distribuição, e ele não tem interesse nenhum em rever tarifa para baixo, quando ele é sócio das distribuidoras, e também escorado num monopólio que foi instituído lá na Constituição, que deu a ele o monopólio. Então, ele se sente como um ente tributário. A distribuidora ela é um ente de arrecadação através de um direito, do exercício de um direito de tributar, mesmo que não tenha nenhum serviço a ser prestado. As distribuidoras fazem questão, abrem mão, né, e vão lá e criam uma tarifa de distribuição onde não há distribuição. Então, não há nenhum serviço, não há nada a ser feito. Se fossem empresas privadas, jamais conseguiriam criar uma tarifa sem a contraprestação de um serviço. Mas, sendo agentes em que o Estado está ali, respaldados por agências reguladoras estaduais, elas conseguem incluir uma tarifa sem a contraprestação nenhuma de serviço. A gente tem vários exemplos aí pelo Brasil. Não estou nem falando da Petrobras, estou falando que outras empresas são vítimas desse processo que não traz benefício nenhum para o mercado. Só onera, só aumenta preço, só dificulta o acesso ao mercado, e a revisão tarifária que deveria ocorrer, já que existe uma receita sem custo, sem gasto, sem investimento, deveria reverter na redução da tarifa para todos os outros. A gente acaba não acontecendo porque o Estado está ali com interesse arrecadador, interesse na receita da distribuidora, e não deixa essa revisão tarifária acontecer. Então, quantas agências reguladoras a gente tem no Brasil? Uma empresa que produz gás, que queira produzir em vários estados, vai ter que se relacionar com 8, 10, 20 agências reguladoras, fora
a ANP, o que também é um Hugo, contrassenso. Adriano, só um ponto. Acho que a gente conseguiu passar por várias etapas aqui da Olhamos a cadeia setor, toda. a cadeia inteira, já chegamos até, inclusive, no GNV. Cadeia longa, dinâmica, tem que estar integrado e tem que estar coordenado. Chegamos num consenso que é bom aumentar a oferta. Isso. Precisamos aumentar a oferta, criar esse instrumento, inclusive com a redução de government take. Tem uma política fiscal por trás, que a gente pode tentar criar mais dinâmica ali na produção de gás. Ao mesmo tempo, a gente precisa disso integrado com a malha de infraestrutura, que é escoamento, processamento, transporte, que eu tenho um debate que é um debate como que eu vou, primeiro, avaliar a amortização, depreciação dessas infraestruturas, sem prejudicar novas infraestruturas que possam vir a ocorrer no futuro. É um debate regulatório que a gente precisa de uma agenda reguladora, de uma agência reguladora forte, célere e que cumpra, né, com seus compromissos regulatórios. Então, a gente tem concorrência, política fiscal e regulação. Tripé do Marcelo Guaraniz aqui. É isso mesmo. Ficou tranquilo, né, Adriano? Agora é só juntar isso tudo, mistura. Aí eu diria que a gente Faz tem uma que é vitamina. muito, que é o planejamento. A gente tem muito planejamento no Brasil e esse planejamento é um planejamento limitador. Não é um planejamento que orienta, que incentiva, que estimula. Ele é um planejamento que define, que vai lá, ele é que define, ele é que faz o leilão, ele que põe o limite, ele que diz a quantidade. Isso não é planejamento, isso é planificação, isso é aquele modelo que a gente já viu que não funcionou em inúmeros países que tentaram fazer uma planificação dessa oferta aí. Então, acho que as forças de mercado têm condição, se houver um alinhamento de incentivo, de fazer esse papel. Muito bom, muito bom. Boa perspectiva. Bom, esse debate está muito legal, porque vocês estão resolvendo entre vocês mesmos, a gente está tranquilo, eu estou achando meu papel ótimo. Adriano e Hugo, prazer estar com vocês. Meu papel é meio de fomentar, trazer outras visões, trazer outras discussões, e como eu tenho participado de outros episódios, eu acabo trazendo coisas que vieram, né, dos outros episódios. E algumas coisas, Adriano, eu trabalhei em vários setores de infraestrutura na minha vida, trabalhei no governo toda a minha vida. E está sendo muito interessante ver essa experiência cruzada, tá? Como uma forma de tentar resolver, onde que a gente, né, que institutos de outros setores a gente pode trazer para cá. Então, por exemplo, num dos episódios aqui, a gente discute até ferrovia e o comparativo com gasoduto. Ou com escoamento. Então, foi interessante. E, para mim, eu tenho me debruçado muito sobre gás e energia elétrica nos últimos meses. E, para mim, o primeiro ponto que eu trazer para o debate aqui é justamente essa diferença entre as duas indústrias, sendo que as duas tratam de energia, né? A gente tem várias soluções que a gente já fez em energia elétrica que poderiam ser facilmente adaptadas para gás. São problemas regulatórios parecidos. Tem indústrias de rede, tem infraestruturas essenciais, tem monopólios naturais que são bem regulados pela ANEEL, mas que na ANP a gente não tem o mesmo nível de regulação, né? Eu tenho trazido essa perspectiva até histórica. A gente, né, essa primeira fala que você falou, não vão trazer os problemas históricos, mas talvez é interessante para a gente ver porque chegamos onde chegamos. Ambas as agências foram criadas na década de 90, muito próximas, foram instituídas, criaram as carreiras, mas com marcos regulatórios diferentes e com situações de empresas estatais muito diferentes, né? A ANEEL foi criada, a gente fez a separação do que era o serviço concorrencial do serviço de monopólio, fez regulações diferentes para aquilo, deixa concorrer onde precisa concorrer, deixa eu tentar emular a concorrência nos setores monopolistas, eu tenho que fazer uma regra que não prejudique o consumidor e que beneficie o investimento ao mesmo tempo. Isso foi bem desenvolvido. E a gente vendeu várias coisas, né? Várias partes dos elos da cadeia do setor elétrico. Não foi igual ao Telecom. O Telecom a gente fez um marco regulatório também separando concorrência e monopólio e vendeu tudo, né? E na ANEEL a gente vendeu uma parte. Ficou com a Eletrobras ali ainda guardada, uma grande participação estatal em várias coisas. No setor de petróleo e gás, a gente não fez isso, né? A gente fez agência, a gente mexeu um pouquinho, verificou ali um pouquinho da diferença das condições concorrenciais de cada elo da cadeia, mas a gente nunca teve a decisão de vender a Petrobras, ou vender partes da Petrobras, ou abrir o mercado desta forma. A gente tem uma estatal grande, a gente vendeu ações da Petrobras, a gente acabou com o monopólio de direito, mas a gente continuou com uma estatal forte que foi responsável por fazer a infraestrutura inteira do país, né? De gasoduto, de infraestrutura de produção e de escoamento. E
Isso tem benefícios, né, e tem problemas. Os problemas a gente está vendo hoje. Como que a gente consegue criar um marco regulatório depois que a infraestrutura está toda estabelecida, né, que o grandão já foi lá e fez tudo. Essas dificuldades têm ficado mais claras quando a gente começa a fazer venda das ativos, né, da propriedade. A gente precisa ter concorrência. O ideal teria sido feito nem lá atrás, tá vendo? Nem modelo de telecom. Fiz a regulação, vendi tudo segundo aquela regulação. A ANEEL está no meio do caminho. A ANP está totalmente... petróleo e gás está totalmente distante disso. E agora a gente está cobrando para chegar na mesma situação. É muito mais difícil, né? É muito mais difícil para a ANP fazer esse trabalho. Eu tenho brincado aqui, Adriana, até no outro episódio, dizendo por que a gente não pega a ANEEL e a ANEEL faz essa regulação por convênio ali? Não perde as atribuições, não, mas deixa a ANEEL regular, porque já teve os instrumentos. A gente está cobrando a ANP um papel difícil. Regular uma grande estatal é muito difícil, né? Ela não obedece, ela é maior que o ministério, ela é maior que a agência. Além da captura normal, é um ser político, né? Eu, na minha vida, eu regulei Infraero. Era muito difícil regular a Infraero quando ela cuidava de 66 aeroportos. Depois que a gente quebrou em um monte de concessão diferente, você tem vários regulados, fica muito mais fácil você regular. Claro. E é mais necessário regular. Então, acho primeiro trazer essa perspectiva um pouco histórica de dinâmica dos setores, mas que, por outro lado, é bom saber, porque a gente tem um setor do lado que nos ajuda a ver. Por que eu não faço regulações parecidas com o que eu tenho no setor elétrico? Segundo, aí, uma outra perspectiva, acho que ainda nisso, que é interessante, mas também traz o foco primeiro ponto aqui que a gente tem discutido em todas as mesas que a gente precisa atender. E aí está dentro do que vocês falaram. A gente produz muito gás, mas o gás não chega, não adianta. Então, será esse o primeiro desafio regulatório que a gente tem? É regular o escoamento? É criar os incentivos adequados para que as empresas façam as estruturas de escoamento? O que mais a gente precisa de fazer para poder trazer o gás, né, de fato para cá? Vocês trouxeram coisas claras. Olha, para o gás ser viável, eu preciso fazer ele ficar mais barato. Tem uma participação do governo. O governo está tributando, seja qual é o nome que a gente dá, aqui government take, está tributando alto. Se eu diminuir essa tributação, eu torno ele mais acessível, né? É isso que falta para a gente poder criar viabilidade para criar a estrutura de escoamento. Eu tenho, em outros episódios, as pessoas disseram, é sempre inviável. Essa conta varia, você trouxe 1 a 3 bilhões de escoamento. Já chegou de 1 bilhão, já vi 500 milhões. Eu queria saber meio quanto é a conta, mas enfim. É muito dinheiro. É muito dinheiro. Tem que estar na conta da viabilidade. Essa é a solução. A gente precisa de mais escoamento. Tem outros caminhos. A gente está tentando reduzir o custo do gás para que ele ficar atrativo de se trazer, mas a infraestrutura está me parecendo sempre um gargalo muito grande, né? A ANP está com o desafio de fazer a regulação disso agora. Consegue? É esse o caminho? É assim que eu preciso? Marcelo, eu acho que você tem toda a razão. Eu acho que um ponto grande de estrangulamento no Brasil, não tenha dúvida, que é a infraestrutura. Tanto a infraestrutura de escoamento, como de UPGN, como de transporte, como de distribuição. Eu acho que você tem gargalos de infraestrutura em todos esses segmentos que compõem a cadeia do gás. Tá certo? Eu acho que o setor elétrico é um setor que precisa ser olhado pelo setor de gás. O setor elétrico é um setor que está muito mais maduro a regulação. O setor de gás é um setor que está ainda, assim, não tem a maturidade regulatória que tem o setor elétrico. Até porque também tem duas coisas muito diferentes que o Diogo colocou aí, que é o seguinte: no setor elétrico, o governo ele tem o controle de todas a regulação. A ANEEL faz a regulação da produção, do transporte, da transmissão, da distribuição, de tudo. No caso do gás, você tem a Constituição de 88, que determinou, lá no artigo 2º, que a regulação da distribuição é feita pelos estados. Então, cada estado ele tem o direito de ter a sua regulação. Então, quando eu falo também desse debate, vamos mudar essa coisa, então apresenta uma PEC para mudar a Constituição. O que não pode é você querer também passar por cima da Constituição, porra. Eu também acho, por exemplo, que eu concordo com o Hugo, que todo estado que tem sócio, a distribuidora tem sócio estadual é ruim. Eu acho também que tinha que privatizar todas as distribuidoras no Brasil, como privatizou as distribuidoras de energia elétrica. Por que o gás da a térmica compete forte? Porque ela é regulada pelo setor elétrico, que está muito mais maduro. E a gente tem uma matriz elétrica brasileira que caminhou muito em direção de fontes intermitentes, e a gente precisa ter segurança energética no país. E quem dá segurança energética é térmica a gás. Nuclear também dá, mas o gás é a grande
é a grande fonte de energia que traz segurança energética para o Brasil. A gente hoje está passando por um momento aí. Esse leilão de capacidade, o governo adiou, já não faz há 4 anos. Acho que é uma irresponsabilidade do governo não fazer leilão de capacidade há 4 anos. Estão brincando com uma coisa séria. Esse ano de dezembro, se não tiver chuva e a temperatura for muito alta, vai dar susto no governo de apagão esse ano, tá certo? E pode piorar no que vem. Leilão só para março, ano que vem, demora, da noite para o dia. Eu acho, então, a gente tem que trazer as coisas boas do setor elétrico, do setor de gás. Não é que seja igual, mas tem coisa parecida, como você falou, que é a indústria de rede. Então, por isso eu até coloquei a questão. Eu acho, por exemplo, ter um operador de gás é fundamental. E não precisa criar uma nova instituição. O operador do gás pode estar dentro do operador do setor elétrico. Pode estar lá junto. O ONS pode cuidar da operação do setor elétrico e da operação do gás. Eu acho que isso é uma coisa que a gente deveria fazer. A gente quer avançar nessa regulação, entendeu? Porque, agora, de qualquer maneira, que você falou, regular uma empresa do tamanho da Petrobras é quase que impossível, porra. Até porque a Petrobras é uma história assim, de uma empresa que está no imaginário da população brasileira, né? Eu sempre brinco que o maior slogan da história do Brasil foi o petróleo é nosso, não teve melhor do que esse, né? Então, acho que a gente tem que ter coragem de discutir 2 coisas. Discutir privatização de Petrobras. Faz aí vale a pena você fazer no Iluminista aí um debate sobre privatização de Petrobras. A Eletrobras não foi privatizada? Mas podia ser o modelo A, B, C. Não importa, foi privatizada. Eu acho que a Petrobras também está na hora de discutir esse negócio, na minha opinião. E outra coisa também, Marcelo, por que não a gente ter uma agência de energia no Brasil? Faz sentido a gente hoje ter uma ANEEL e uma ANP? Porque, vamos lá, tudo é no contexto histórico. Quando foi criada a ANP, era para abrir o mercado de petróleo, principalmente no EIP. Então, você tinha a Petrobras gigante, a ANP ela foi criada para ser uma espécie assim, de garantidor para as empresas que viessem para o Brasil, para os leilões, que elas não seriam engolidos pela Petrobras. Isso mudou totalmente hoje. Entendeu? Petróleo não é atividade regulada, porra. Entendeu? Petróleo não é monopólio natural, porra. É mineração. Você vai regular preço de gasolina, cara, preço de diesel. No Brasil o pessoal regula mesmo, mas não deveria, porque é uma commodity que deveria funcionar igual o pão, café, qualquer uma commodity. Agora, o gás natural tem uma característica de monopólio natural. Quer dizer, e por isso que tem essa fronteira muito tênue, aonde acaba o papel da ANEEL, começa da ANP e vice-versa. Entendeu? Por isso que eu acho que é uma discussão também que a gente precisa ter de governança do setor de energia. E essa governança, na minha opinião, passa por a gente criar uma agência de energia. Aliás, como o mundo inteiro fez. Entendeu? Por exemplo, um ONS que englobe o gás e a energia elétrica, uma CCE que englobe o gás e a energia elétrica, e até discutir a própria EPE. Claro. Eu não sei se o operador, o cara opera o sistema e não planeja o sistema, entendeu? Então, assim, é uma coisa meio complicada, entendeu? Então, a gente precisa de adaptar essa governança também, outro ponto, a esse novo momento que o Brasil vive. Porque a gente, é igual a Petrobras. Petrobras, monopólio, foi bom para o Brasil? Foi bom para o Brasil, não há dúvida nenhuma quanto a isso. Uma grande empresa, poxa, na questão de exploração e produção, prêmio mundial, ninguém tem tecnologia como a Petrobras. A Petrobras tem um quadro de engenheiros melhor, igual de qualquer grande petroleiro, mas acho que o mundo mudou, entendeu? Então, o mundo afilandou, entendeu? Então, a gente tem outro momento que, na minha opinião, não faz sentido ter uma Petrobras o controle da União. Não me pergunta, qual seria o modelo de privatização? Não sei, mas eu acho que a gente deveria ter coragem de começar a discutir isso. Porque senão, voltar a dizer, o mercado de gás não vai andar. Formiga que dorme com elefante acorda machucada. Adriano, fala. Vai lá. É que a gente não combinou, mas eu tenho defendido isso em todas as discussões. Não, e tem um ponto aqui que eu acho que precisa ser tocado, que é o seguinte. Num nível de maturidade empresarial alto, quem é acionista de uma empresa, quem tem ações daquela empresa na Bolsa de Valores ou em qualquer lugar, não devia fazer a menor diferença. As empresas deveriam se comportar
como empresas em qualquer situação. Então, se a gente tirasse o governo hoje do controle da Petrobras, o que seria feito? O que os órgãos reguladores, o que o país, como é que o mercado reagiria a uma empresa como a Petrobras se nela não estivesse exatamente o governo presente? Então, esse eu acho que é o ponto de partida para essa reflexão. O problema é que isso é muito traumático. Isso aí isso não pode acontecer da hora para outra, porque você vai criar um baita problemão, porque aí você vai ter um monopolista independente, né? Ainda sem uma mão do governo ali, que pode virar um problema. Eu sei disso, mas essa história vai dar um problemaço, tudo dá problemaço. Mas já tem problema, né? Isso. Eu também concordo com você que não vamos transformar um monopólio estatal num monopólio privado. Até porque, cara, monopólio é sempre uma merda. É isso aí. Seja privado, seja estatal. Talvez até o privado seja pior que o estatal. Com certeza. Então, a gente agora a gente tem que tentar construir um outro desenho. Um caminho. Um caminho que seja diferente. Porque o que acontece na Petrobras? Você já trabalhou na Petrobras antes, você conhece muito melhor do que eu. Você vê a Petrobras é uma empresa, cara, que muda de acionista a cada 4 anos, cara. Ou então a cada 8 anos. E cada acionista que entra lá funciona de uma maneira diferente. Troca de presidente 3 vezes ao ano. Troca os diretores, troca tudo. Então, isso não pode ser bom, entendeu? Então, acho que a gente tem que ter essa consciência. Ninguém está dizendo assim, agora sai o governo, fica tudo privado. A gente tem que agora tem que começar essa discussão. Eu acho que hoje, na minha opinião, existe uma maturidade no país, na sociedade, para ter essa discussão, coisa que não existia anos atrás. Isso que eu acho. E essa discussão ela é saudável, porque o que a gente está dizendo é o seguinte: quais são os caminhos possíveis? Fez uma opção, não sei se foi uma opção, mas foi um caminho que começou a ser seguido, que era o do gradualismo, né? A Petrobras começou a vender os seus campos maduros, se desfazer de ativos menores, e aí fez um acordo com o CAD, disse que iria sair um pouco do refino. Ela foi apontando para um caminho de eu vou chamar assim, um gradualismo que talvez fosse levar 10, 15 anos para caminhar, mas começou a caminhar. E aí, um pouco como o Adriano falou, mudou o acionista, e aí muda a diretriz e aquele processo gradual estancou e parou. Não, agora não tem mais nenhum avanço. Mas existem questões ali que, se a gente fosse analisar friamente, será que é o melhor para a própria Petrobras permanecer com alguns ativos? Será que é ela que, para o país e para ela mesma, obtém o máximo resultado daquela jazida mineral, daquele pedaço do mercado que ela está suprindo? Então, se ela tivesse a escolha, se ela pudesse escolher como uma empresa, que escolhas ela faria? E ela sabendo que vai fazer essa redução e que ela vai ter que chegar num momento em que tanto o país cresce e outros agentes aparecem, quanto ela também se ajusta para uma posição. Qual seria a escolha que ela faria? E aí, se colocar isso na mesa e fazer um plano gradual, eu acho que pode ser, na minha opinião. Pode demorar mais, vai incomodar mais, mas vai ser menos traumático do que fazer algo que seja assim, coercitivo para a empresa, porque o trauma pode levar a uma desestabilização. Os riscos do setor são grandes. No petróleo, não, porque a gente está exportando muito, então realmente é um espetáculo. A empresa chegar a 5 milhões de barris o país chegar a 5 milhões, né? É um feito que a gente precisa celebrar. Mas a gente tem esse problema. E o gás? O gás ficou para trás. Nós não fizemos nada. Se a gente tivesse com 5 milhões de barris por dia e tivesse com 300 milhões de metros cúbicos por dia de gás para o mercado, a gente podia estar falando, olha, o problema está resolvido. Mas hoje a gente não pode criar um risco, um trauma para esse mercado, e precisa ser feito. E eu acho que o gradualismo pode ser um caminho para ele. Eu discordo um pouco de você, Hugo. Eu acho que essas coisas têm que ser feitas no trauma. Primeira medida de governo. Exatamente. Isso tem que ser feito como foi feito a Eletrobras. O Marcelo Guarani estava no governo quando privatizou a Eletrobras, ele sabe que a coisa foi decidida e foi para o Congresso Nacional, até para o Congresso Nacional, que é o legítimo lugar para discutir isso, até porque em lei você tem que passar pelo Congresso Nacional.
Eu acho que tem que ser a discussão feita ali. Agora, tudo isso que a gente está falando por causa do gás natural, porque voltamos ao gás natural. Exatamente. Por quê? Porque, na realidade, quer dizer, eu acho que um problema a Petrobras, o monopólio, eu acho que ele é um entrave ao crescimento do mercado do gás. É isso que eu quero falar. E outra vez, é um entrave tanto do ponto de vista de mercado como regulatório. Entendeu? Porque como ela tem muito poder, qualquer medida regulatória que vai contra o monopólio, ela reage e ela tem um poder de reação brutal politicamente, né? E como uma empresa. Então, você não consegue fazer as mudanças regulatórias necessárias, e aí, no caso, a ANP, como o Marcelo colocou bem, ela não consegue enfrentar o gorila, né? Como dizer assim, porque, não dá, não tem poder para isso. É diferente quando você tem 3, 4, 5 empresas rodando ali, que você pode ter uma posição melhor, né? Então, é por isso que eu acho que você tem que olhar isso. E volta a dizer, o setor elétrico, Marcelo, eu acho que no caso, o governo deveria olhar um pouco para ele, para trazer coisas boas que é para a área de gás. E volta a dizer, no final do dia, a gente devia trabalhar também para ter uma agência de energia, cara. Não faz sentido no Brasil você ter agência do petróleo e agência de energia elétrica, né? E lá no Zé, que ele falou, o transporte é um nó grande hoje. Você vê, você privatizou, vendeu as transportadoras? As transportadoras, e o investimento que aconteceu lá para cá foi nenhum, praticamente. Tá certo? Então tem uma coisa errada aí. Pô. Entramos no círculo vicioso, né? Eu quero a oferta. Aí o cara que oferta diz, eu quero a demanda. O transportador, eu preciso dos dois para fazer investimento. E ninguém faz nada. E a gente tem uma infraestrutura precária para caramba, que não anda, né? Na distribuição, quer dizer, essa coisa dos estados estarem envolvidos dentro das empresas também, como você falou, é um obstáculo, porque as agências reguladoras acabam se conflitando, como você falou, com o próprio acionista, que é o Estado. Então, deveria até avançar privatizando essas distribuidoras. Nesse sentido. E eu acho que é por aí um pouco. Você tem muita coisa para fazer, mas precisa de... Agora, essa coisa, volto a dizer, de como a Petrobras tem um poder gigante dentro do mercado de gás e como o acionista muda toda hora. E o pior é quando o acionista muda, como você falou, o outro que chega, eu não vou nem discutir quem está certo e quem está errado, mas o outro que chega pensa diametralmente oposto. Entendeu? Não é nem parecido. Porra. Quer dizer, um acha que é vermelho, o outro acha que é preto. E aí, fica difícil. Porque a gente está falando de uma indústria de investimento de longo prazo, amortização longa. Então, não dá para você investir um negócio que daqui a 4 ou 8 anos no máximo, entra outro cara aí dizendo, agora esquece essa história toda, zera a pedra, vamos começar tudo outra vez. É isso. Adriano, e um problema que precisava ser resolvido, que era uma proposta disso, não foi resolvido. Quer dizer, a gente ficou autossuficiente, exportador de petróleo, mas estamos lá numa baita dependência do gás e parece que não incomoda essa dependência do gás e a gente... Se insistir nas mesmas soluções que a gente adotou até aqui, a gente vai continuar com dependência e insuficiente no gás pelos próximos 20, 30 anos. E aí o preço, ficar discutindo o preço é quase esquizofrenia. Eu não tenho oferta, eu não tenho produto escasso, eu tenho dificuldade e estou querendo um preço baixo, a gente não vai conseguir fazer essa discussão. A gente só vai conseguir com excesso de oferta. Por isso que eu acho, assim, por isso que eu tenho certeza que para você ter mercado de gás, ter gás barato, se você não conseguir implantar medidas que determinem, né, que criem multiplicidade de fornecedores de gás, você não vai avançar. Perfeito, Adriano. E eu vejo, assim, né, esse é o nosso 5º episódio, né? O nosso operador de mesa aqui, ele está animado porque ele sabe que vai ter a 4ª, 5ª temporada. Muito bom. E a gente está com, né? Muito bom. Desde o início a gente está assim, debatendo esse espiral aí sobre oferta, infraestrutura, demanda. Simpsons, né? Que tem mais de 20 temporadas já. Exatamente. E a gente, assim, eu acho que esse episódio especial, ele está realmente caminhando para soluções muito concretas, né? Então a gente já identificou a importância de aumentar a oferta, os instrumentos para tanto, inclusive, vamos dizer assim, a eficiência locativa de eventualmente reduzir tributos, government take, criar competitividade entre gás e óleo. E tem um fator que o Adriano trouxe, que eu acho que a gente poderia também ajudar a encaminhar nesse episódio, que é assim, eu tenho que ter multiplicidade de fornecedores, isso é um fato.
tem que ter um grande mercado atacadista, que vai ser no âmbito de hubs regionais, hubs nacionais, e isso o mercado vai se desenvolver e a regulação precisa, no mínimo, né, reduzir amarras. A pergunta é, quais são essas amarras? A gente já falou que o setor elétrico tem essa experiência, já fez regulação de monopólios, tem uma política tarifária minimamente clara, tem uma diretriz sobre como você tem que fazer esse ciclo tarifário para permitir que os investimentos sejam devidamente recuperáveis, mas sem inviabilizar novos investimentos. O que fazer agora no mercado de gás, nessa caminhada que a gente está? Eu vou te dar, assim, vou voltar um pouco ao início da nossa conversa e vou dizer o seguinte, na minha opinião, primeiro, você tem que tomar medidas para reduzir, para aumentar exatamente o número de fornecedores. Que medidas são essas? Tem que ser medida regulatória. Se você deixar o monopolista tomar atitude, ele não vai tomar, ele sempre vai tomar atitude para ficar mais monopolista ainda, porque é a lógica do monopólio, não tem nada de errado nisso. A Petrobras está certa nisso. É o enforcement concorrencial. Quem tem que tratar dela é o governo. Então, eu acho, por exemplo, eu te falei, a medida do gás release. Você tinha que ter gás release no Brasil, fazer um gás release que para você já reduzir, por exemplo, a 50% o fornecimento da Petrobras de gás, o resto do gás que ela comprar, importar, ser leiloado, etc., para outros agentes do mercado. Tá certo? Você teria, na minha opinião, também que olhar essa questão de um operador independente do sistema de gás. Acho que você tem que olhar essa questão da revisão tarifária do transporte, né, que, como o Hugo falou, a maioria, 85% pelo menos dos gasodutos, estão amortizados. Então, a gente precisa baratear esse negócio. Eu acho que até essa atitude do governo de querer abrir um pouco a questão do escoamento ao PGN também poderia ser feita, lógico, sempre tendo cuidado de não rasgar contrato e não trazer inseguranças. Mas eu acho que toda a medida que a gente deveria tomar devia de olhar para o norte, assim, o que eu tenho que fazer para aumentar o número de fornecedores de gás? Esse deveria ser. Então, vamos pegar tudo que é possível. Eu dei alguns exemplos, deve ter outras coisas que a gente pode pensar, mas sempre o norte deveria ser esse, né? O caminho que se pensou, muitas vezes, cai sempre nessa discussão, é a seleção dos melhores ativos de exploração e produção e o desinvestimento naqueles ativos maduros, antigos. E esse processo, assim, esse é um processo... O cheio, né? Esqueci do cheio. Vamos falar do cheio também. Vamos falar não só do cheio, vamos falar das novas fronteiras. Como é que eu incentivo que se vá para todas, seja convencional, seja não convencional, que a gente incentive a exploração e a revelação desse potencial de gás que existe. Não é em todos os países que a gente faz comparação, nível de maturidade de bacias, investimentos feitos, a gente vê que o Brasil tem um grande potencial a ser revelado, né? Alguns analistas aí de mercado chamam de yet to find, tem vários nomes para esse negócio, mas que tem potencial, tem. Mas o desinvestimento, ele se mostrou ao longo em todos os momentos em que ele foi feito, ele trouxe como consequência um grande volume de investimento. Não houve desinvestimento em que as empresas que adquiriram os ativos não tivessem imediatamente começado a investir, otimizar, e elas fazem isso tanto porque conseguem ser mais eficientes em custos, conseguem ser mais eficientes na gestão, no varejo daquele pequeno ativo e conseguem obter resultados. E a soma desses investimentos no varejo de muitos ativos tem se revelado extremamente promissora para o país, aumentando a oferta. E a EIP, né? Em EIP. E aí você começa a ter mais agentes com ofertas de gás. Isso aconteceu em terra. Sim. Os exemplos que foram dados são excelentes aí, de empresas que conseguiram aumentar a sua oferta de gás, foram para o mercado e, por serem menores, como tinham riscos maiores, negociaram preços menores para a distribuidora aceitar um pouco de um risco maior que ela tinha. E isso trouxe um efeito, assim, sendo pragmático, diminuiu, reduziu o preço da molécula. Então, esse caminho, eu não sei se consegue fazer ele assim, numa tacada grande. Por isso que eu falei do processo, o gradualismo permitiu que as empresas fossem
adquirindo e investindo nesses ativos gradualmente. Se não tivesse sido interrompido nunca, hoje a gente já teria inúmeros atores aí. Por isso, o que eu te falo é o seguinte, por isso que a minha discordância com você é do gradualismo. Não dá para ter gradualismo com a Petrobras sendo estatal. Por quê? Porque cada governo que entra dá um stop no gradualismo. Por exemplo, você vê, por exemplo, você falou de vendas de desinvestimento em campos em terra. Isso foi feito com sucesso absoluto, como você sabe, foi um absoluto sucesso. Mas agora entrou outro governo que pensa de maneira diferente. Democraticamente foi eleito, ele tem todo o direito de pensar. Mas aí separa todo o processo. Então, quer dizer, por isso eu digo o seguinte, você tem que entrar com um processo de lei no Congresso, que tenha lá igual a Eletrobras, você tem 1 ano para vender isso aqui, você tem 2 anos para vender isso aqui, mas tem que estar lá escrito, entendeu? Para qualquer governo que entre não poder andar para trás. Adriano, eu costumo chamar de política de catraca, entendeu? Anda, mas não volta, entendeu? Anda, mas não volta, você trava. Porque senão, isso aconteceu. De novo, a diferença do setor de telecom para o setor de energia. Telecom, privatizei tudo, não dá para brincar. Assim, você criou até de novo a Telebrás, mas ela é pequenininha, não tem mais nada para fazer. No setor elétrico, dava para ir voltar, porque ainda tinha Eletrobras forte. A Petrobras é só isso. Então, pelo menos ela não recomprou os campos que vendeu. Né? Mas não dê chance, não. Hugo, por enquanto. Mas porque a vontade de voltar atrás em tudo que foi feito é grande. Mas, assim, olhando como país, a gente está vendo inúmeros ativos que demandam investimentos. E onde existe potencial, onde existe a possibilidade de serem realizados investimentos, geração de emprego, geração de renda, geração de tributos. Então, me parece que tem um caminho para se conseguir que esses ativos, e mais, permitir que a Petrobras se concentre nos grandes ativos sem trazer nenhum malefício para o país, que outros atores continuem investindo naqueles ativos ali. Então, pode ser uma coisa maior, numa escala maior? Pode ser que numa escala muito grande isso deprecie o valor dos ativos. O que eu acho que não é que não seja possível, mas o que eu acho que ela traz riscos para o país se você faz uma alteração muito grande, como você, por exemplo, faz um gás release de 50% lá, imagina os compromissos, os contratos assinados de obrigação de entrega de gás e perdi 50% da oferta e tenho aquela obrigação em contratos de 20 anos para entregar um gás que eu não tenho mais. Tive que fazer um release e não tenho mais como cumprir esses compromissos. Eu acho que aí tem que ter uma solução que englobe esse negócio todo. Tem os compromissos, as obrigações, os riscos do mercado e eu acho que ali tem um risco de você poder ter uma descontinuidade, que eu acho que é a pior coisa que pode acontecer. A experiência que a gente teve lá em 2001 foi muito traumática e acabou sendo um dos grandes motivos para a gente reverter, impedir o efeito catraca. Ali não teve como a catraca funcionar e a gente voltou para trás um monte, porque chegamos numa situação em que tivemos uma descontinuidade. Essa descontinuidade a gente não pode ter no setor de gás. Não pode ter, porque tem muita gente pendurada nesse setor, muita coisa depende dele e o setor elétrico depende dele. Mas é possível, sim, ir trocando os atores, sim, numa escala, numa velocidade grande, permitir a concentração da Petrobras nos grandes ativos, no pré-sal, nas grandes bacias que precisam ser exploradas. A Petrobras está lá lutando pela margem equatorial, pela bacia do Pelotas, por outras regiões do Brasil, permitir que os pequenos, a ANP como regulador, e eu concordo contigo quando você fala de uma agência de energia que juntasse a EPE, a ANP, a ANEEL e trouxesse todo mundo para uma discussão junta ali, consolidada, porque ia se poder fazer também a discussão do que algumas pessoas chamam assim de dar uma referência locacional também, incentivos locacionais para desenvolvimento das bacias de gás, onde eu tenho a maior demanda por gás. E ali eu crio mecanismos de incentivo específicos para que as empresas vão explorar, e vão descobrir, vão revelar e vão produzir aquele gás ali. Então, a visão consolidada do setor só vai trazer benefícios. A fragmentação da oferta indo nesse caminho gradual aqui, que eu ainda acho que tem menos risco para ele, embora seja possível fazer uma coisa mais rápida, o caminho gradual parece
permitir essa gestão e diminuir esses riscos, e aí a gente conseguiria, num espaço de tempo, talvez, sujeito ao risco de mudar o governo. Mas vamos combinar que esse modelo gradual não deu certo não até dá. agora. Até agora não deu certo. Então por que agora vai dar certo? Entendeu? Então, eu acho que não tem jeito. Eu acho que não é que eu tenha nada contra o fazer gradualmente, mas eu acho que não funcionou até agora, não vai funcionar daqui para frente. Eu também acho que você não vai fazer uma coisa de um gás release para você rasgar contrato que a Petrobras tem assinado. Isso. Agora, eu acho que também você tem que fazer olhando essas coisas e fazer. Tem que avançar. O que não pode dizer, não, vamos esperar mais um ano, vamos esperar mais 2 anos, vamos esperar mais 3 anos. Aí, daqui a pouco, o gás quer dizer, nem vai ter mais tanta utilidade como tem hoje, igual o petróleo, né? Você vê o petróleo, a bacia você falou lá da Marca Equatorial. Pô, o primeiro leilão foi em 2013, até agora não consegue furar. E o volume de gás que a gente tem na Amazônia, o gás preso. Daqui a pouco, a tendência do petróleo vai diminuir a importância dele. Vai ser sempre importante, mas talvez não tanto como foi. Então, eu acho assim, a gente tem certas coisas que tem que tomar as medidas necessárias e ter coragem para isso, né? Porque senão você não avança. Não tem como. Entendeu? E agora, volto a dizer, isso é medida de governo. Quando eu falo do gás release, eu acho que a Petrobras, da maneira que ela existe hoje, lá com o controle estatal, tem os acionistas dela, eu acho que quem está na frente da direção da empresa tem até que ser contra o gás release mesmo, porque o gás release vai prejudicar o acionista da Petrobras. Mas aí tem que ter o governo, pô. O governo tem que pensar no Brasil. A Petrobras tem que pensar na Petrobras e o governo pensar no Brasil. Né? Porque, às vezes tudo que é bom para a Petrobras, às vezes não é bom para o Brasil e vice-versa. As pessoas confundem muito os interesses da Petrobras com os interesses do Brasil. É que o governo é acionista também, né? Então ele também tem esse conflito de interesse. Ele também está conflitado. É igual ao que ele falou na área de gás das distribuidoras. É o conflito de interesse. Do Estado com o distribuidor, total. Exatamente. Eu acho que foram levantadas questões assim... Ultra importante. Eu estou feliz que o Adriano deu reforço para todas as minhas teses de integração aqui. Adriano, eu tenho defendido isso em alguns fóruns, tá? De discutir, primeiro, melhorar a governança de integração dentro do próprio MMS. Tem 2 secretarias que estão ali dentro, energia e petróleo e gás, e não necessariamente conversam nessa lógica do que a gente tem que fazer junto. É tudo energia, a gente tem que trabalhar junto. Marcelo, você tem uma secretaria de planejamento. Sim. Sim, não, então, é aí que está. A Secretaria de Planejamento pode virar Secretaria de Integração. Eu já nomeei isso aqui no outro episódio. E é porque essa integração hoje é feita no CNPE, cara, que é o Conselho Nacional de Política Energética, mas é um negócio muito difuso, que os ministros vão lá, participam de reunião, e aí não dá para você ter essa linha, entendeu? Eu tô brincando que eu participei dos últimos 7 anos de reunião e só fora que eu vi, talvez, os problemas da integração poderiam ser melhor resolvidos. Eu acho que o operador do sistema também é uma sugestão que a gente já tinha dado. Tudo junto. Não dá para ter Já falaram de criar um operador por gás. Não, energia. Não vamos fazer besteira. Vamos juntar na energia. E a agência, elas só são separadas porque elas foram criadas separadas. Se fosse criada, é só juntar. A lógica é a mesma. Então, regular a energia. Problemas regulatórios de energia, como o transporte poderia também fazer uma junção. Então, eu não quero tirar o emprego de nenhum diretor recém-nomeado, não, que eu tenho amigos bons ali. Mas eu só pensar de fazer junto. E você regula a atividade que é tarifa. Você não regula a atividade que é preço. Né? Gasolina é preço, não é tarifa. Isso. Gás, por exemplo, é tarifa. Exatamente. Então, a agência reguladora serve para proteger o consumidor de mercados onde você tem monopólios naturais. Perfeito. Se você tem competição, você precisa de agência reguladora. Não tem agência reguladora de refrigerante. Aí você tem outra coisa que você conhece melhor do que eu, que é questão de CAD. É outra história. Sim, ótimo. Exatamente. Defender mas que precisa monopolistas e oligopolistas. Mas que não funcionou, né, Adriano? Mas que não funcionou. Que também não funciona. Não funcionou, porque quando o CAD assumiu uma posição, foram construídos, redigidos acordos, e no primeiro questionamento se rebobinou todos esses acordos e eles não é bem assim. Não é bem assim. Mostra, né, o papel do governo. O papel do governo e também o peso da Petrobras, entendeu? A Petrobras conseguiu reverter os TCCs do CAD. Faltou minha catraca. Faltou a catraca, isso. Ela deu o passo, não foi... Não... Mas, enfim, o setor tem... A gente não pode negar o amadurecimento. Amadureceu. Claro. Mas esses passos atrás
eles estão atrasando e botando mais 10, 15 anos. E a minha impressão é que assim, a primeira lei do gás foi em 2008, a segunda lei do gás foi lá 10 anos, quase 10 anos depois, para fazer outra lei. Eles já estão pensando em fazer outra lei. E a gente, nesses movimentos, a gente parece que cada vez que dá um passo desse, que dá uma retrocedida dessa, a gente atrasa 10 anos. Aí dá outra retrocedida, atrasa mais 10 anos. Aí dá outra. E quando é que a gente vai evoluir? Né? De fato, vai dar sustentabilidade para esse processo. Eu lembrei agora, inclusive, a gente falando de caminho, de catraca, de que não pode retroceder. Tem uma frase do Winston Churchill que ele fala: quando você estiver passando pelo inferno, não pare. Não. Você tem que continuar andando. Né? Então a gente está numa fase realmente difícil, né? Vamos dizer assim, no processo de abertura, que é natural. Quando a gente vai ver experiências, né, bem-sucedidas na Europa, a gente sempre nota de que teve esse processo de dificuldade de acesso às infraestruturas, o debate sobre se os investimentos foram ou não amortizados, o processo, à medida que entram novos atores, aumentam, né, as disputas. O importante é a gente continuar andando, né? E eu vejo assim, que a nossa pergunta é assim: qual caminho precisamos trilhar para o gás avançar? O caminho é da concorrência. Concorrência enquanto um meio e não um fim, né? E o fim é o quê? Reduzir preço, na verdade, reduzir custo, para melhorar a eficiência e o bem-estar do consumidor. Então, gostaria de agradecê-los aí a presença de todos. Excelente. Nossa terceira temporada, né, vem caminhando com bastante entusiasmo, muito debate. E acho que a gente vem enriquecendo bastante os desafios que o setor de gás natural tem. E chegamos ao fim de mais um episódio da terceira temporada de Iluministas, com o tema Gás Natural, Arquitetura Estratégica para o Brasil. Agradeço imensamente aos nossos convidados, Hugo Repsol Júnior e Adriano Pires. Agradeço também Marcelo Guaranis, nosso mediador aqui no nosso debate. O Iluministas é um videocast organizado pelo Instituto Pensar em Energia. Convidamos vocês a participarem, a nos acompanharem nas nossas redes sociais e também no YouTube. Nos vemos no próximo episódio. Até lá.